Galera, então quer dizer que o São Paulo quer contratar 4 novos reforços? Temos também novidades, atualizações em relação ao Coronado, Biel. Tem também uma situação envolvendo o Rafael Tolói e aquele jogo do São Paulo e Flamengo que poderia ter sido adiado por conta do Mundial. Parece que vai rolar, hein? Tô aqui com o Juba e nós separamos todas as informações, últimas notícias, tudo que tá rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Não é isso aí, Juba? É isso aí, Tidico, é isso aí, galera. Separamos mesmo e aqui eu vou... Hoje tem respostas, né, Tidico? Tem muita coisa. Né? Na verdade, tem muita... Para as perguntas que nós estamos fazendo sempre. Exatamente. Inclusive, tem também definição, avanço na tática, nas escolhas do Crespo em relação a como é que o São Paulo vai jogar daqui pra frente. Muita coisa mesmo. Então, galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Deixa esse like aí e vamos junto nessa jornada aqui do nosso tricolor. E aí, Juba? É isso aí, um likeinho importante. Ô, Tidico, me fala uma coisa. Nós tivemos, aparentemente, aqui uma resposta definitiva do Sporting para o Biel. Mas eu não boto fé que seja definitiva. O que você acha, cara? Então, isso aí é estranho, né? Estranho, porque o Biel nós estávamos vendo que era uma contratação... Eu não vou falar relativamente fácil, mas nos modos do que o São Paulo tá querendo contratar. Empréstimo com opção de Por compra. empréstimo. Então, mas tá acontecendo agora que estão querendo jogar o valor lá em cima. Viram, né? Eu acho que viram o tipo de contratação, o tipo de negócio que o São Paulo tá acostumado a fazer com o Porto, por exemplo, e aí quiseram jogar o valor lá em cima. É mais ou menos isso que você tem aí? Não, mais ou menos isso. Me espanta muito, porque o Biel, ele é meio carta fora do baralho do projeto Sporting de futebol. Tanto que eles emprestaram o cara pro Bahia. Aí agora o Bahia devolve e agora eles querem vender por 25 milhões de euros. Sabe, tipo assim, o Bahia não quis ficar com o cara, agora eles querem 25 milhões de euros. Isso não existe. Então, não, esses valores não existem. Na verdade, eu ouvi algo em torno de 44, 45 milhões de reais pela liberação do Biel. Se o São Paulo quer... Tudo bem, porque... são valores melhores. Os 25 milhões acho que foi o PP. Foi o PP que era algo em torno de 25 milhões. Mas verdade. Mas o Biel... Mas mesmo assim, 44 pro Biel tá muito caro. Eu acho caro. Acontece que tá acontecendo em relação ao Biel tudo que o São Paulo não gosta, tudo que o São Paulo não quer. Tem outros clubes brasileiros interessados no Biel. Aí complica a situação. Nós estamos vendo. Isso aqui já engloba um outro assunto. Inclusive, Juba, nós temos que falar depois do Lucas e do Oscar. Não sei se você separou aí. Temos que falar do Lucas e do Oscar também em relação a pedir, né? Ter ido cobrar, pedir a diretoria pra reforçar o clube. Só que assim... Isso é mentira, tá? Isso pra mim é mentira. Você vai ser... Os caras, ele cobraram o clube. Vamos lá. Você vai ser polêmico. Isso é polêmico. Eu separei sim. Tá bom. Só que a questão do Biel é que o São Paulo vai contratar agora e o Biel parece ser... O São Paulo vai contratar agora centroavante, ponta esquerda, né? Um jogador de lado, meio-campista e zagueiro. O São Paulo vai contratar esses 4 agora. E o Biel, ele é o que dá pra nós entendermos que seria o primeiro da lista. Mas é complicado. Eu acho o jogador interessante, mas o que o Sporting tá pedindo aí, eu já acho inviável. Não é que eu acho inviável, eu não gostaria. Se você vai pagar 44 milhões, ele é mais caro que o Michael, então, do Flamengo? Isso pra mim é inconcebível. Inconcebível. Naquelas, né? 40 milhões pra quem tá quebrado, beleza. Mas o São Paulo ganhou isso no Diego Costa, zagueiro, né? 44 milhões. Então também não é uma coisa que você fala, nossa, que absurdo. É claro que pro São Paulo hoje qualquer valor é absurdo. Mas sobretudo pelo São Paulo gastar tudo isso com volante. Então, o São Paulo... jogadores pra reserva. Exatamente, o São Paulo gasta mesmo isso. Só que eu acho que... Se o Biel fosse um cara estilo Cebolinha, por exemplo, do Grêmio. Aí tá bem pago. É lógico, o Michael mesmo. O Michael se machucou, mas o Michael é um grande jogador. Exatamente. Né? O Biel, ele tem esse status do Michael, do Cebolinha, do Ferreirinha. Não acho um valor tão exorbitante, não. E é isso que incomoda. Um ponto que eu achei interessante. E é isso que incomoda no São Paulo. Porque o Michael, se o São Paulo fizesse uma proposta pro Michael, seria tão difícil tirar ele do Flamengo? Eu acho que não. Eu acho que não, porque lá... Não, do Flamengo hoje não tira. Do Flamengo não tira. Você sabe por que tira? Não sabe por que tira? Porque não é certeza que ele vai jogar. Tem o Luiz Araújo... O Flamengo inflacionou. O Flamengo inflacionou o mercado e esses caras, eles ganham 2 milhões por mês cada um. Tudo bem. Esse é o problema. O problema é o cara querer abrir mão do salário. Mas que eles vão com valores relativamente ok, eles vão. Tipo, eles não vão muito caro. Michael, Bruno Henrique não foram jogadores caros, mas tem o salário. Não, caros não foram, mas eles se tornam caros com salário. O cara que você tá querendo falar é o Coronado. O Coronado é um cara que tinha um salário exorbitante nível do Flamengo, era do Corinthians nível do Flamengo o salário, e o Coronado agora ele rescinde com o Flamengo
com o Corinthians e fica livre no mercado, né? Então essa discussão do Coronado eu acho que é muito importante agora, principalmente por ser jogador livre. Quanto que o São Paulo pode pagar pra ele? Esse é o ponto. Então, pode pagar 200? Oferece 200. Não. Pode pagar 500? Oferece 500. E chega até 700. Eu acho que é o máximo. Então, engraçado essa questão que ganhou muita força. Gente, o Coronado... ganhou muita força, porque começou com... Pelo que eu vi aqui, Juba, uma movimentação de torcida na internet, dos torcedores na internet em relação ao Coronado. Tudo bem. Acho que começou antes. O Coronado, ele lembra que o São Paulo foi sondado pelo São Paulo? O São Paulo já queria antes. O Coronado jogou no mundo árabe enquanto o Crespo estava lá como técnico. Exatamente. Né? Isso que é engraçado. Exatamente. Tem links em relação a isso. Então, talvez essa conversa que a gente acha que começou de internet realmente pode não ter começado assim. Pode ter sido uma sementinha plantada por alguém ligado ao São Paulo. Vou assim dizer, pode ser, galera. E aí, a torcida, né? Eu vejo grande parte da torcida do São Paulo se animando com a ideia. E eu gostaria também, Juba. O Coronado, ele é um cara que ele é habilidoso. É um cara, um meio-campista articulador. E ele na verdade, ele não é nem tão articulador. Eu chamaria ele mais de um striker. Um meio atacante que chuta, tipo o Arrascaeta. Não acho que ele seja melhor que o Arrascaeta, mas ele é tipo o Arrascaeta. Ele é um meia que ataca bastante. Diferente do Oscar. Mas é um meia de cadência. Eu acho que o Coronado, ele tem mais chute do que o Arrascaeta de fora da área. Também área. acho. Ele é o estilo aquele Matias Rojas. É um chutão de longe. O Arrascaeta, ele é um zilhão de vezes melhor do que o Matias Rojas e o Coronado juntos, né? Mas o Arrascaeta, ele não é esse cara de chute de fora da área. Tanto que o Ceni colocava o Arrascaeta do banco do Vitinho pra ter o chute, aquele Vitinho do Inter. Exatamente. Mas só pra falar um pouquinho da realidade do Coronado, agora aqueles 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, sei lá, aquele salário astronômico que ele ganhava no Corinthians, agora mudou completamente. O cara tá desvalorizado. É assim. Não existe mais esse valor. Os valores do Corinthians pagam pra ele lá e não nós, né? Aí eu acho que vai contratar. Aí eu acho que é o mais interessante pra todos nós aqui, né, Juba? Tipo assim, nós conseguiremos um jogador do nível, do perfil do Coronado de forma com valores bem abaixo do que ele ganhava no Corinthians. Exatamente. Você falou aí de 4 possíveis reforços pro time de São Paulo. 4 reforços agora, inclusive a janela tá fechando lá na Europa. Tá fechando não, tá virando lá na Europa e o mercado vai pegar, o bicho vai pegar total agora. Mas antes de entrar na questão de quais são os reforços, surgiu um boato aí que o Lucas Moura e o Oscar teriam ido cobrar a diretoria do São Paulo por reforços. Tipo assim, Lucas e Oscar, que são 2 funcionários do clube, estão querendo meter o Daniel Alves nas costas. O Daniel, lembra então, o Daniel Alves mas departamento de futebol? Então, pera, só um pouquinho, vou contextualizar e você vai falar. Não, mas é você que precisa explicar pra galera. Quem são Lucas Moura e Oscar, para começar, para ir cobrar a diretoria do São Paulo enquanto reforços? Eles são os reforços. Eles têm que potencializar o elenco da equipe de base e também eles têm que ser o suporte por Hernan Crespo. E assim, conhecendo o Oscar e conhecendo principalmente o Lucas Moura, essa história é mentirosa. Ó, peraí. Ó, eu vi isso aí. Gente, eu não sei. Pra quem não viu, tão noticiando aí, tão falando que o Oscar e o Lucas teriam ido cobrar, conversar com a diretoria para pedir reforços, para reforçar o time para as etapas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Inclusive o brasileiro, para sair da zona do rebaixamento. Eu vi isso aí também. Acho que a maioria viu. Quem não viu, fica sabendo aqui agora. O Juba levantou uma história muito bacana e tem muita lógica, porque eu também não vejo o Lucas e o Oscar fazendo isso. O que eu vejo é o Lucas se adequando pro Luciano jogar, porque o técnico ali, o técnico vigente, tá com medo, tá pedindo pra ele fazer isso. Eu vejo o Oscar jogando, marcando, jogando de volante, e eu vejo os dois reduzindo o salário. Poderiam jogar em qualquer canto do mundo, reduzindo o salário, vindo ser banco do Luciano, porque é o São Paulo. Então, é um belíssimo ponto que você levantou aí, Juba. Lógico. Esses caras, eles fizeram das tripas coração. Um ganhava 10 milhões por mês e veio pro São Paulo.
O outro aí era o Lucas do Tottenham, do Paris, e veio pro São Paulo. Então não existe essa Só história. faltou o Oscar, Agora, só faltou o Oscar falar igual o Pato falou. Quando o Palmeiras chegou no Pato, naquela outra volta do Pato pro São Paulo, ele falou: "Eu tenho 200 milhões na conta corrente". O Oscar, acho que ele foi não é dinheiro, eu quero ir pro São Paulo. Foi o que o Pato fez. O Oscar, ele só não falou, mas foi mais ou menos isso que ele fez com o Inter. Porque o Inter queria pegar ele de volta. O Oscar chegou e nem falou nada e só assinou com o São Paulo o que o São Paulo podia fazer ali. Acho nada me tira da cabeça também das minhas informações que o Flamengo também queria o Oscar. O Sim, Flamengo de agora. sim, sim. E se você falar que o Flamengo não leva cara velho, levou Rafinha, Felipe Luiz, levou agora o Danilo. Jorginho. Ele leva Jorginho. Jorginho. Então, ele Alexandro. também queria o Oscar como sempre quis. Alexandre. Agora, Vai. concluindo aí que nós não acreditamos na história de que o Lucas e o Oscar foram conturbar o ambiente pedindo reforços. Sim. 4 reforços. Um deles é o zagueiro Tolói. A informação que eu tenho é que o Tolói, ele teria feito uma pedida muito alta de salário. E o São Paulo teria corrido, mas que o São Paulo realmente quer um zagueiro, porque o Crespo possivelmente, não passa disso, ele pode implantar um sistema de 3 zagueiros e aí ele precisa de 6 zagueiros no elenco para 3 competições. Aí já é boa. Aí já são 2 assuntos. Antes de eu entrar no fator Crespo e Tolói, o Tolói te engana, Juba? Você acha ele bom? Cara, eu acho que o Tolói, ele cresceu na Itália. Ele virou do São Paulo, ele era um cara bem estabanado. Horroroso. Nunca foi ruim. Ele era horroroso. Não, ele não era ruim, ele era horroroso. Eu não diria horroroso até pelos companheiros que ele jogou, né? Então, mas ele não era bom no São Paulo, não era. Ele era bom no Goiás. No São Paulo ele teve um declínio ali por muitos contextos. E quando ele chega na Itália, ninguém fica 10 anos no Atalanta de bobeira. Sabe? Ninguém se naturaliza. Gostam dele seleção... lá. Ele não engana. Ele não engana, isso. mas... Pensa comigo. O cara se naturalizou italiano para jogar na seleção tetracampeã do mundo. Uma coisa é o cara jogar na seleção da Bósnia, da Eslovênia, e aí você fala assim, o cara jogou na Eslovênia. Outra coisa é a Itália. A Itália é tetracampeã do mundo. O Brasil é penta, a Itália é tetra. Então você gostava... É acima da França. Você gostava do Igor Vinícius, agora você vai defender o Tolói. É isso aí, não, tô brincando. Se o Tolói fosse barato, sim, defenderia a vinda dele. Porque o Tolói, o que me pega é que ele ganha muito hoje. Então. Aí vai ganhar muito pra ser banco. Você vai tirar o Boleda do time? Vai tirar o Alan Franco? Não tiro. Então, o São Paulo tá estranho pra mim em relação a zagueiro, né? Tudo bem, o Crespo... Gente, tá definido, hein? Por enquanto, o Crespo vai jogar com 3 zagueiros. Tem treinado assim, vai jogar com 3 zagueiros. Me agrada. Talvez eu prefira um 4-2-4, sei lá, 4-3-3. Mas é o que eu falo aqui pra vocês. É o que eu canso de falar aqui pra vocês. Não me importa muito a tática. Importa a forma de jogo. Dá pra você fazer retranca com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros. Dá pra você fazer um time bem ofensivo com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros. Não é isso que vai mandar no futebol. É mas o cara ser técnico que sabe fazer. Então não ligo. Pra você tá realmente definido que serão 3 zagueiros, que pra mim isso não entra na minha cabeça. Tá. Mesmo que o Crespo tenha... Não, ele pode Muricy mudar. Ramalho. Não tem nada grande definido, mas por enquanto serão 3 zagueiros. Só pra te lembrar. Muricy Ramalho, 2013 ou 14, quando ele voltou pro São Paulo pra livrar o São Paulo, ele tentou por 3 zagueiros, não conseguiu. O Rogério Ceni entrou no São Paulo. O Crespo entrou com essa ideia no São Paulo, lá em 2021, de colocar 3 zagueiros, tentou e não conseguiu. Ceni assumiu o lugar do Crespo, tentando por 3 zagueiros, colocou e não conseguiu. Interessantíssimo. Carpini colocou 3 zagueiros e não conseguiu. Zubeldia colocou 3 zagueiros e não deu certo. Sabe por quê? Agora o Crespo vai pôr 3 zagueiros e vai dar certo? Eu não acho mais. Então, escutem tudo que eu vou falar. Dura 2 jogos. Então, a resposta máxima é essa. Gente, prestem bem atenção em relação a isso. Você tocou num ponto importante, Juba. Por que ninguém fica? Por que ninguém fica? O técnico que chega lá e coloca e gosta de 3 zagueiros e não fica? Porque o Crespo muito provavelmente mudará. Nós estamos vendo ele treinando e ele quer jogar com 3 zagueiros. Mas futuramente é isso aí mesmo, Juba. É esse ponto que você tocou. Vai mudar por quê? Porque não consegue. O São Paulo tem um elenco muito forte e o grande volume de jogos da temporada do São Paulo são contra times de menor expressão. Então, como o São Paulo ele é um time muito grande e a torcida no Morumbi arrebenta, e quando vai para interior de São Paulo ou contra alguns times no Brasileirão, a torcida ganha, às vezes, da torcida do time local. O técnico não aguenta. Por quê? Porque por mais que tentam implantar, o Zubeldia tentava, o Crespo tenta implantar uma retranca, a maior parte dos jogos do São Paulo é o São Paulo propondo o jogo, porque talvez 90% dos jogos
que o São Paulo enfrente no ano seja contra times de menor expressão. Vimos no Paulista, Ponte Preta, Velo Clube, Mirassol, Parari, Parará, São Bernardo, Ferroviário e tal. Todo ano são times assim. Pega os mata-matas que nos preocupam. Copa do Brasil foi contra o Náutico, na Libertadores, Libertad, Tadje. A maior parte dos times, tirando Palmeiras, Botafogo e Flamengo, e até mesmo Palmeiras e Botafogo têm jogado na retranca contra o São Paulo, tirando 3, 4 ou 5 clubes que você pega um Diniz, o São Paulo tem que atacar todos, porque a maior parte dos clubes, com exceção do Bahia talvez também, vão jogar de forma reativa. Então é por isso, Juba, que os 3 zagueiros não se mantêm, mas o Crespo no momento quer jogar com 3 zagueiros e tá treinando assim. Ele quer muito jogar... Dada a história do São Paulo, acho que o São Paulo, quando ganha em 2005, 6, 7, 8, com 3 zagueiros, é meio até exceção, né? Engraçado. Foram muitos títulos. Ninguém tava... Mas o período é curto, né? São só 4 anos de glórias enormes e o Muricy, o DNA não é esse. E o Muricy inovou. Nós mesmo, a gente tava feliz porque tava ganhando, mas a gente, tipo assim, ficava com não é uma pulga atrás da orelha, mas achava estranho o São Paulo jogar tanto na retranca. Tanto que teve um ano no Brasileiro que tomou 8, 9 gols, né? 8 gols com o Muricy. Foi por aí. Olha só, o São Paulo, então, ele vai buscar 4 posições, né? Ele vai buscar... Zagueiro, meio-campista... Zagueiro, meio atacante, não é meio campista, é meio atacante, centroavante e ponta esquerda. É um jogador de beirada. Não, centroavante não vai buscar, não. Esquece centroavante. Centroavante. Não vai. Centroavante. São três reforços e anota o quarto aí, que é no lateral direito. Pode anotar que eu tô te falando. Tá. É um quarto que é um lateral. Esquece centroavante. Pode riscar da tua listinha. Então seria, no caso, o Biel como um atacante que cai pelas beiradas. Eu nem falei do Tolói. O Tolói. Então conclui com só para concluir. Com o Tolói, então. Dito isso, os 3 atacantes aí, falei tudo isso. O Tolói, o São Paulo tem clubes brasileiros interessados. O São Paulo ali tava querendo repatriar. Acredito que tem um grande interesse do Tolói também para voltar. São Paulo foi atrás, mas parece que assustou com os valores. Assim, melhorou na carreira, não me convence, tá? Eu sei, vocês podem até falar, Tite, que você tá sendo injusto com o Tolói. Não me convence. Pode ter tido êxito, melhorou lá. Eu não gosto. Ah, Juba, tô falando sério aqui. Eu não gosto. Tá exigente. Não é isso. Tolói. Eu também não quero, não. Tolói. Não quero, não. Aí vai falar, mas ninguém engana há 10 anos na Itália. Eu conheço o Tolói. E ainda pagar caro. Amigo, eu acho que o São Paulo tem que pagar caro em jogador e o São Paulo tem sim que pagar bem para jogador. Titular. Exatamente. Precisamos do Tolói? Não acho. Também acho que não. É isso. Boa. Então é isso, meu filho. Não tem mais nada por aqui não, hein? É isso, né? Falamos de tudo. Falamos Coronado, Biel, Tolói, o Lucas, o Oscar, a tática do Crespo. É isso aí. Então foi isso. Obrigado, Juba. Obrigado, galera, todo mundo que tá aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, que eu vou trazer vídeo pra vocês sempre, informando vocês. Novo formatinho aí com o Juba, que vocês estão, pelo que eu vi aí nos comentários, vocês estão adorando aí. Então é isso aí. Valeu, gente. Valeu, Juba. Até a próxima. Valeu, abraço. Tchau.